Hoje, dia 4 de novembro de 2019. Olha quem eu recebi aqui na minha casa hoje. Meu querido amigo, vizinho, o irmão Osmar Bernardino da Silva, né? Tudo bem, Osmar? Graças a Deus, tudo bem. Minha filha. Ele está dizendo para mim que ele já tem 90 anos, mas ele está contando história, porque ele vai fazer 90 anos em abril. Ele está contando a gravidez da mãe dele junto. Daí, Osmar. A nossa conversão foi muito importante, né? É verdade. Precisou... Para mim foi por Deus que meu pai ficou doente. E Deus, o André, que ia ser pastor, ia ser padre, mas passou a ser pastor, orou por ele foi curado de um problema na perna. E Deus abençoou tanto que a maioria da família ficaram crentes, ficaram salvos pela misericórdia de Deus. Eu sei que meu pai casou com uma alemãzinha de Gaspar e tiveram 20 filhos. Mas ela morreu e casou com a minha mãe e tivemos mais 8. Meu pai teve mais 8. Então foi pai de 28 filhos. E a maioria crente, a maioria se converteu. Acho que todos que morreram, que a maioria já morreu, todos ganharam o céu. E eu estou por aqui ainda esperando, né? Agora o Valdir já foi embora também, já ganhou o céu, ganhou a salvação. O Valdir, ele está falando no Capitão Valdir. Capitão Valdir, meu irmão, exato. Um ano mais novo que eu. Faleceu há pouco tempo, né, Osmar? Eu sou, faz o quê? Faz uns 20 dias mais ou menos. Uns 20 dias só. Só. O Valdir cantava muito bem na igreja, né? Inclusive, ele é autor de muitos hinos. Exatamente. Né? Para quem não sabe, quando o Osmar falou em André, o André Bernardino da Silva, em 1930. Começou o trabalho em 1930 em Itajaí. Ele está falando na Assembleia de Deus, quando foi iniciada em Itajaí, em 1930. Foi registrado em 31, mas ele começou em 1930 e as almas foram se convertendo. Aqui era tudo pessoal meio ruim, meio bêbado, meio atrapalhado, mas ele foi se convertendo e a igreja cresceu de uma maneira que hoje o Estado, né, está com muitas igrejas boas e gente boa. Osmar, você nasceu em 1930, então? Nasci em 1930. Então, 2020, você vai fazer 90, exatamente. Exatamente. Dia 30 de abril eu faço 90. Você nasceu nos braços de... E logo foi apresentado na igreja, então. Sem dúvida. Não? Não? O teu pai não tinha aceitado. Não, ele demorou a se converter ainda. Mesmo depois de curado, ele ainda demorou a se converter. Mas a misericórdia de Deus era tão grande que ele ouviu a mensagem divina e se converteu. Aí a minha mãe também e as filharadas quase todas. Né? Osmar, a cura do irmão André no Rio de Janeiro, por que ele foi para o Rio de Janeiro? Ele foi para ser padre. Ué? Era um seminário de padre no São Cristóvão. Mas acontece que ele era bonitão, um atleta, saía para as farras de noite. Ei, e aí ganhou tuberculose nos 2 pulmões. Aí foi jogado fora. Não podia ficar no seminário com tuberculoso. Entendeu? Aí estava naquele local para morrer, passou uma irmãzinha, passou por, eu digo irmãzinha, uma querida irmã, perguntou: o que você está fazendo aqui? Estou tuberculoso, vou morrer e tal. Nunca alguém tinha passado antes, nem padre, nem freira, nem ninguém. Mas essa irmãzinha orou por ele, ele aceitou a oração, cantou hino, etc. E passou aí todos os dias. Ele foi curado da tuberculose. Ele foi curado da tuberculose. Meu Deus. Milagre. Quem foi o primeiro pastor dele lá no Rio de Janeiro? Era Gunnar Vingre. Na época era Gunnar Vingre em São Cristóvão. E Daniel Berg. Eles eram pastores. Ele foi separado então pelo Daniel Berg. Exato. Pelo Gunnar Vingre. Foi consagrado por Gunnar Vingre. E veio embora para Itajaí para trazer. Veio para Itajaí. Eles mandaram ele para cá. Daí ele quis vir visitar meu pai. Mas meu pai não aceitava, ainda não aceitou. Mas ele começou a pregar e trabalhar e o grupo foi se convertendo, né? E a cura do teu pai foi através dele também? Através dele, sim, sem dúvida. E todos nós acompanhávamos meu pai se converteu, minha mãe, e todos nós fomos na mesma época. Osmar,
Do Daniel, do Gunnar Wingre, nem eu nem você, nós não nos lembramos. Do Daniel Berg, sim, viveu mais tempo, né? Gunnar Wingre, eu acho que faleceu lá pelos anos 40, por aí. Eu não lembro não, mas ele faleceu novo. Muito novo. Mas o irmão Daniel Berg, você conheceu bem, né? Sem dúvida. Conheci Daniel Berg, nós hospedamos Daniel Berg. Na tua casa? Na minha casa. Você já era casado? Sim, já. Foi em São Paulo até que nós hospedamos ele. Entendeu? E visitamos... Quantos anos tu está casado? Eu estou casado há 64 anos. 64 anos, meu caro irmão. Vida gostosa, tranquila. Entendeu? Meu Deus. E já temos 3 filhos casados, temos 9 netos e 3 bisnetos. E a maioria frequentando igreja, ou quase todos frequentando igreja e pregando, e já temos neto pastor também. Mosmar, tem gente que não acredita que o pastor, que o missionário Daniel Berg residiu em Curitiba. Não, ele residiu sim, porque eu lembro de uma convenção que houve que ele estava lá, entendeu? Eu lembro até de uma história o seguinte: a nossa turma toda de bem engravatado, tudo muito preparado, e Daniel Berg com uma camisinha simples, meia rasgada, um paletózinho bem rampeiro. Aí o meu irmão, Adão, que era Adão, meu irmão, chamou a atenção da pastorada e disse assim: por que vocês estão todos engravatados e Daniel Berg não tem uma peça boa para vestir? A maioria dos pastores se reuniram e compraram diversas roupas para ele. Precisou fazer isso. Precisou o meu irmão, Adão, entendeu? Chamar a atenção da maioria para eles comprarem mais que um terno para Daniel Berg. Eu creio piamente no que tu está dizendo, porque te conheço há muitos anos e também és um salvo em Jesus Cristo, né? Mas tem gente que não acredita que ele passou por essas dificuldades, por essas grandes necessidades. Passou. Ele fazia o que em Curitiba? Hein? O que ele fazia em Curitiba? Não, ele não era um grande pregador, ele não chamava atenção, sim, mas ele evangelizava, sempre com folheto, sempre evangelizando, sim, e sempre pregando, sim. Entendeu? Nunca foi assim pastor de igreja, como o Gunnar Wingre, sim. Mas ele era um grande ganhador de almas. Meu Deus. A Esther, a nossa Esther, minha Esther, conheceu ele, comprou o livrinho da mão dele mesmo no Rio do Sul. Exatamente, é o que ele fazia. Foi em 1954, por aí, 55. Eu acredito. Ele passou em Rio do Sul, um pouquinho mais, uns 56 por aí. E ela comprou da mão dele um livrinho que ele vendia. Mas chegava assim de surpresa na igreja, não dava-se muita atenção para ele. Exatamente. Quem dera hoje nós ver esse homem, né? Barbaridade. Você crê que nós vamos ver ele um dia? A misericórdia de Deus é tão grande, né? Nós vamos ver ele um dia? Sem dúvida, né? Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Mosmar. Então, agora, não é que eu não tinha dúvida disso, porque você já tinha me falado essa história, né? Mas nem todos creem que ele viveu assim, tão pobre, né? Pois é. Tão pobre. Eu me lembro que ele teve aqui em Santa Catarina e deixou uma gravação muito antiga, em 1956, e ele pegou um violão e cantou "Já achei uma flor gloriosa", e tocava banjo, tocava violão, enfim. Exatamente. E era uma pessoa simples assim. E tem gente que não acredita que existe apóstolo, tá? E não tem, para mim, esse apóstolo vestido, transvestido por aí, não existe mesmo. Mas esses apóstolos anônimos, como quase foi o nosso Daniel Berg, eu creio que ele era um enviado. Apóstolo quer dizer um enviado, né? E eu creio que o Daniel Berg era um desses apóstolos anônimos, né? Eu conheci um alemão, irmão Osmar, como diz os velhos, não cortando a tua conversa, não é? E nem estou aparecendo no meu rosto aqui, né? Mas eu conheci um alemão
Lá em Trombudo Central, eu era bem menino, ele vendia semente de verdura e de verdura, de flor e coisa assim, né? Era um crente em Jesus, ele posava na casa dos crentes, então ele dormia na nossa casa e eu era muito pequeno, tinha uns 3 anos, uns 3 aninhos de idade, e eu lembro ele cantando assim, glória, glória, aleluia, e segundo eu soube, ele tinha hinos de autoria dele na harpa cristã, ele pregava para todo mundo. Hoje eu penso assim, um apóstolo sem nome, né? Sem fama. A misericórdia de Deus é tão grande que trouxe estrangeiro, trouxe dos Estados Unidos, da Europa toda, né? Principalmente a Alemanha também, e distribuiu no Brasil e todos nós somos abençoados, né? E nem todos valorizaram isso, né? Nem todos, sem dúvida. Houve aquela guerra já do começo. Claro. Você vê que nós temos aqui numa parte do meu antiquário ainda, o Mosmar, eu conheci ele mais do que conheço, como antiquário, como eu era também. Lembra, Osmar? Os primeiros relógios que você comprou de mim foi em 1975, 76, homem. Eu não me lembro bem a data, não. Você morava em Brasília ainda. Você tem eles ainda, né? Ainda tenho. Esse ali era o governador lá aquele tempo. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Olha lá na parede. Exato. Você vê? Jocelino Kubitschek, eu mandei pintar esse quadro aí. É mesmo? Walter Simicala, um famoso pintor que nós temos. Bem novo, hein? Bem novo. Então é isso, queridos amigos, irmãos em Cristo, as nossas saudosas lembranças. Graças a Deus. Eu não sei, Mosmar. Eu acho que eu já tenho 74 também. Estou indo para lá, não é? É um tempo melhor da vida. Se não houvesse essas lutas que a gente vê, essas mudanças tão radicais que no tempo atrás não acontecia, meu Deus. Exato. Hoje o homem é homem, amanhã ele já deixa de ser homem, a mulher deixa de ser mulher, e essas famílias estranhas, não podemos condenar isso, mas estranhamos. Verdade. Não é? Sem dúvida. Outra época, né? Então, infelizmente, acontece. Agora, quando eu fui garoto, me lembro do meu pai e da minha mãe. Ensinavam a gente como viver. E até hoje nós estamos vivendo. Claro. Tranquilamente e agradecendo a Deus por isso. E de vez em quando a varinha de marmelo... Sim, funcionava. Funcionava. Deus abençoe, Mosmar. Muito obrigado, meu carinho. Deus abençoe. Ele veio me visitar aqui no meu ateliê hoje à tarde. Eu tive que parar o trabalho, né? Porque... Mas tá bom, ficamos em Cristo Jesus. Amém.